né? Primeiro eu queria me apresentar, eu sei que tem algumas pessoas novas aqui que ainda não me conhecem, né? Então, eu sou a Thelma, eu sou a mãe da Melissa, a Melissinha tem 2 anos e 2 meses. Faz um ano que eu deixei uma carreira de 15 anos, né? Eu sou formada em engenharia, para me dedicar ao sono infantil. E por que isso, né? Porque eu não queria ser mãe, de repente me vi mãe, né? Programei, planejei, me vi grávida, e tive todos os problemas de uma gravidez, mas aí eu me preocupei com várias coisas, né? Com uma equipe de parto, com um enxoval legal, né? Tive toda a preparação, tinha consultora de amamentação, porque todo mundo falava que amamentar não era tão fácil assim. Fiz todo esse processo, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o sono. Para mim, na minha cabeça, os bebês eram os bebês da Disney, né? Que você embalava um pouquinho, colocava para dormir, e eles dormiam. Eles só acordavam porque estavam com fome, e aí você amamentava, alimentava e voltava a dormir. Para mim, os bebês eram assim, olha a loucura, né? Uma mulher de 38 anos ainda acreditava nisso. E aí, quando a minha filha nasceu, eu tive todos os problemas que eu nem imaginava que existiam, né, com relação ao sono. E dentro dessa dificuldade, né, desse sofrimento, da privação de sono, de um casamento que já estava, que acabou ficando estremecido, né, e não por culpa do meu marido ou por culpa minha, mas porque era muita coisa nova e a gente não tinha essa solução, a gente não encontrava essa solução, né? Então eu fui atrás de vários métodos, eu seguia vários perfis muito conhecidos hoje, né? Eu comprei os cursos, eu comprei consultoria, e para mim era sempre mais do mesmo. Algumas com uma linguagem amena, mais respeitosa, mas sempre falando de associação de sono, e outras não, já iam direto para o treinamento de sono, né? Dentro desses perfis maiores aí, muito conhecidos aqui no Brasil, que falam sobre sono. E aquilo não cabia na minha realidade, não entrava no meu conceito do que eu entendia ser uma criação, porque o sono também faz parte dessa criação, né? Dos nossos filhos. Então, não cabia, não encaixava para mim que era aquilo que eu teria que fazer com a minha filha. Parecia que existia sempre alguma coisa que estava faltando nessa história toda. Até que um dia eu conheci a metodologia integrativa. Foi sem querer. Eu estava fazendo terapia, né, do puerpério com uma terapeuta, e ela e uma educadora de sono abriram um grupo de mães. Eu entrei, um grupo gratuito, eu entrei, e ali via que as mães estavam compartilhando as mesmas dificuldades que eu. E essa educadora de sono, ela era muito presente e ela mostrava como as coisas deveriam funcionar ali e o que a gente poderia fazer. Ela ajudava todo mundo ali. E eu comecei a expor para ela as minhas dificuldades. E nisso, ela me mostrou um caminho completamente diferente, né, do que eu estava vendo. Lógico que ritmo, horário de acordar, horário de dormir, janela de sono, essas coisas a gente vê em todos os cursos, e lógico, essas coisas são importantes, mas existia algumas coisas que a maioria dos perfis não falava, e na verdade, nos perfis que eu encontrei das consultorias tradicionais, ninguém falava sobre esse assunto tão abertamente assim, ficava sempre entre linhas, não era o mais importante, sendo que tudo é muito importante, né? O sono, ele não é só biológico, né? A gente vai ver aqui. Então, tem vários fatores acontecendo, então eu não posso só pensar nesse ponto para falar sobre sono, né? E aí sim eu entendi porque que nada estava funcionando. Eu apliquei a metodologia integrativa com a minha filha, né? Então, com 6 meses, eu comecei a aplicar, a ensinar o que eu queria ensinar para ela, a entender a minha filha da maneira que eu deveria entender. E aí eu fui vendo os resultados acontecerem e a minha maternidade mudando completamente, inclusive o meu relacionamento, porque quanto melhor a minha filha ia dormindo, né, saindo do caótico ali, né, do caos que estava com a gente, quanto mais ela ia dormindo melhor, mais o meu humor voltava ao normal, né? Eu ainda era CLT nessa época, eu precisava voltar a trabalhar. Então, quanto mais eu ia vivendo aquilo, melhor ia ficando o meu casamento, melhor ia ficando a minha vida, a minha rotina ia ficando mais previsível e a minha filha cada vez mais tranquila, porque uma mãe tranquila, um bebê tranquilo, né? E aí, no meio dessa confusão, no final de 2023,
eu decidi que eu ia me especializar, né? Então, no meio dessa jornada, eu decidi que eu ia me especializar. Entrei na mesma instituição que essa educadora integrativa era formada, que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. É uma instituição com base nos Estados Unidos, mas a dona da instituição ela é brasileira, então é reconhecida nos dois países. E eu me encantei com a forma como eles ensinavam para a gente como era importante a educação do sono. E não só a consultoria e mostrar para as mães, olha, a regra é essa, mas sim fazer as mães entenderem aonde estava o segredo do sono dos bebês delas, né? E isso tudo sem treinamento, né? Então, eu não ensino nenhuma técnica de treinamento de sono, nenhuma, tá? Nenhuma. Ou então, qualquer coisa que force a separação. Ah, se você não tirar a cama compartilhada, seu bebê não vai dormir bem. Se você não deixar de amamentar, seu bebê não vai dormir bem. São coisas muito distantes. O dormir bem com associação de sono. Então, são coisas muito distantes que a gente vai trabalhando aos poucos, de acordo com a necessidade de família, de acordo com a necessidade que a mãe tem, né, de fazer essa desassociação de sono, mas elas não são as culpadas por seu bebê não dormir bem. E aí, aqui eu trouxe quem sou eu, e eu queria trazer quem são vocês, né? Quem é você que está me vendo agora aí, que está me ouvindo agora. Então, eu trouxe 2 casos aqui para ver se vocês se reconhecem. Aí vocês me falem se vocês se reconhecem em algum desses casos. Então, eu tenho a mãe que fica exclusivamente com o bebê, seja aquela que ainda não voltou de licença maternidade ou aquela que fica mesmo em casa, né? Então, a gente tem aqui, vê se é assim que funciona na tua casa. Você acorda exausta de uma noite ruim com o seu bebê, e aí você toma seu café quando você consegue, porque o bebê ele não sai do seu colo, ele demanda muito de você. E aí você não consegue nem fazer as tarefas da casa, porque o bebê exige muita atenção. Então você começa a fazer alguma coisa, ele começa a chorar, ou já é hora de fazer ele dormir de novo. O bebê ele luta contra as sonecas, ele só dorme no colo, no peito ou sendo embalado. Quando você consegue colocar ele no berço, ele acorda em poucos minutos depois. Passa o dia inteiro tentando fazer o seu bebê dormir e você não consegue ter um tempo para você mesma. O bebê ele fica irritado no anoitecer porque ele não dormiu bem durante o dia. O ritual noturno é um desafio. A luta para dormir demora horas para esse bebê pegar no sono. Ele dorme picado e acorda, e você ainda acorda mais cansada no dia seguinte, repetindo todo esse ciclo. Esse, por acaso, é o cenário que vocês têm vivido hoje? Me contem. E eu também tenho o caso da mãe que trabalha fora, né? Então, aquela mãe que já voltou da licença maternidade ou aquela que começou um trabalho novo depois que o bebê chegou, né? Então, ela acorda exausta de uma noite ruim com o bebê, ela se arruma às pressas e às vezes nem consegue tomar café. Ela passa o dia exausta, com dificuldade de se concentrar. Sente culpa por estar longe do bebê e não conseguir que ele durma melhor. Quando vê, ela está pesquisando mais um perfil na internet para entender o que está acontecendo com o sono do bebê dela. Quando ela chega em casa, o ciclo se repete, um bebê exausto que luta contra o sono. Quando finalmente o bebê dorme, essa mãe precisa dar conta da casa, das coisas que ficaram pendentes do dia. Ela vai dormir tarde, sabendo que daqui a pouco o bebê vai acordar querendo mamar novamente. O bebê acorda várias vezes e você já não sabe mais o que fazer. Esse é o ciclo que vocês estão vivendo também, se reconhecem nesse ciclo aqui? Esse aqui é o ciclo que eu vivi por muito tempo, né? Pensando que eu ia voltar ao trabalho e eu ia viver exatamente esse ciclo. Se eu não tivesse conhecido a educação integrativa, eu jamais teria vivido um outro cenário, né? E é esse cenário que eu quero apresentar para vocês, né? Quem você vai ser depois dessa nossa conversa? Se hoje as noites estão difíceis, eu quero te mostrar que elas podem ser transformadas sim. O sono do seu bebê não precisa ser uma luta, e sim um processo natural. Quando você entender que o sono do seu bebê, ele é natural, que o bebê, ele não luta para dormir, porque todo mundo quer dormir.
Todos nós queremos, é natural, é biológico, o sono, ele é sagrado, né? Até Deus descansou quando fez o mundo, né? Não diz lá que no 7º dia Deus descansou, então o descanso ele é merecido para todos. Então, é aqui que eu quero te mostrar que não é para ser difícil, o sono não é para ser difícil, né? E o que é a saúde integrativa que eu estou falando tanto para vocês, né? O sono infantil, ele não é uma questão da gente ensinar o bebê a dormir, tá? Ninguém ensina ninguém a dormir, o bebê ele sabe dormir. Hoje, eu estava respondendo uma pessoa na rede social que falou para mim assim, eu tenho que ensinar sim. E aí eu estava explicando que é como fazer xixi. Você não ensina seu bebê a fazer xixi. É natural, é fisiológico. A bexiga enche, ele faz xixi. O que ele vai aprender com o tempo? A sentir essa bexiga cheia, a reter esse xixi e ir fazer no local adequado que não seja a fralda. E isso leva um tempo, né? Para ele entender como ele funciona, reconhecer os sinais do corpo dele. O sono é a mesma coisa. O bebê, ele não nasce sabendo naturalmente que estou com sono, vou fechar os olhos e vou dormir. Ele precisa ser conduzido, né? Até que ele assimile aquilo e ele consiga fazer sozinho, né? Então, ele precisa ser conduzido, não é um processo que nasce pronto, ele sabe dormir. A gente precisa facilitar esse processo, igualzinho o fazer xixi. Então, o sono, ele é biológico, né? Então, todos nós temos necessidade de dormir. Ele é emocional e ele é relacional. Então, o sono, ele exige que exista uma conexão para ele acontecer. Alguém conduzindo, ele é relacional, ele precisa de uma outra pessoa para conduzir esse momento, né? Não existe uma fórmula mágica, tá? Então, não tem o que eu fale aqui, não tem uma técnica que vai funcionar para todo mundo, não existe um modelo de ritual que vai funcionar para todo mundo, né? Não existe isso. Então, se estão te prometendo por aí, seu bebê dormindo em 7 dias, não acredite nisso. Vai ter um bebê que vai dormir em 7 dias? Vai, porque para ele aquela técnica funciona. Mas talvez para o seu bebê não. Mas existe sim um processo que vai envolver a criança e a família, tá? O sono, ele não é só do indivíduo. O sono, ele envolve toda a família. Pense em você, tá? Antes do seu bebê. Se você mora com um companheiro, para dormir, não precisava que todo mundo estivesse no mesmo ritmo ali, ou então assim, seu esposo quer ir dormir mais tarde, você vai para o quarto e você vai manter aquele ambiente quietinho. Se o seu marido começar a ouvir, por exemplo, uma televisão muito alta, ou ele começar a gargalhar muito, você não consegue descansar. Então, é todo o ambiente, exige de todo o ambiente para que o sono aconteça. E o honrar a noite é essencial. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga o momento de dormir. E quando eu falo isso, somos todos nós, tá? Nós adultos precisamos de uma relação melhor com o momento do sono para que a gente crie nos nossos filhos a importância de dormir, né? Para que os nossos filhos entendam como é revigorante ter uma noite boa. E isso a gente ensina desde o nascimento, desde que eles são pequenininhos, tá? A saúde integrativa, então, ela vai falar o que para você? O que aconteceria se, ao invés de você ver o sono como um problema, você visse como um presente para o corpo, para a mente e para o vínculo familiar? Eu trago essa reflexão para você. O sono, ele não pode ser um problema. Ele só vai ser um problema quando a gente não está tentando encontrar essa solução, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que é os 3 segredos que eu venho falando para vocês, né? Vim conversando com vocês ao longo da semana, né? Primeiro segredo de um sono que acontece naturalmente é o honrar a noite, né? Eu já falei nas minhas redes sociais algumas vezes sobre isso. E o que é esse honrar a noite? A noite, ela precisa ser respeitada. O primeiro passo é se desligar do dia intencionalmente. Com a modernidade, gente, e isso não é uma crítica à modernidade, porque eu sou refém disso também, eu adoro toda a facilidade que o mundo se transformou, né? Eu nem consigo imaginar como era antes, só fazendo um adendo aqui,
Ontem acabou a luz aqui no meu bairro, teve uma chuva, estourou um transformador e acabou a luz aqui no meu bairro. E era por volta de umas 6h30, mais ou menos, já estava escurecendo. E aquilo me causou um desespero, porque fazer as atividades à luz de velas é muito complexo, né? É muito complicado. Então, minha filha precisava jantar, minha filha precisava tomar banho, ela dorme cedo, né? E não era falta de luz que poderia impedir. Mas fazer as atividades com a luz de vela era muito complicado. Então, assim, naquela hora, eu usei as luzes, eu usei os recursos que eu tinha, né? Esquentei água ali no fogão, né? E fiz o banhinho quentinho dela, morninho. Tomei banho na água gelada, estava bem quente, né? Então, aproveitei, consegui fazer o jantar, consegui oferecer o jantar para ela, e aí transformei até numa brincadeira para ela. E eu via que a minha filha não se incomodava em nada com aquilo, né? E enquanto eu estava desesperada. Por quê? A gente, na medida que a gente foi evoluindo, a gente trouxe o dia para as nossas casas, né? Então, como o nosso dia, ele não pode começar tão cedo, né? Se você for pensar em várias coisas, e também não pode terminar tão cedo, porque diferente das crianças, a nossa necessidade de sono é menor, mas a gente tem outras responsabilidades que acontecem, né? Por exemplo, você trabalha fora o dia inteiro, quando você chega, você tem algumas responsabilidades em casa, ou até mesmo a mãe que cuida, né, do lar, ela fica com a criança, na hora que a criança dorme, ela precisa fazer outras coisas. Então, é lógico que trazer essa luz para dentro da nossa casa é muito valioso, é muito importante o que a modernidade trouxe, mas para o bebê, que ali ainda tem essa necessidade de horas de sono muito maior e que ele ainda é muito vinculado à natureza, para esse bebê, ainda não é natural eu deixar as luzes da casa todas acesas, como se fosse extensão do dia, e querer que esse bebê, meia hora depois, durma. Porque o nosso corpo, ele precisa de um processo para sair do dia para entrar na noite. E assim, inconscientemente, nós todos já fazemos rituais de sono, né? Nós já respeitamos de alguma forma a noite, a não ser que a gente vá dormir muito exausto mesmo, né? E aí o corpo já está no limite, ele se desliga, e a gente sabe que isso não é um sono saudável, mas a gente precisa intencionalmente se desligar desse dia, né? Então, o que envolve isso? É reduzir as luzes, evitar os estímulos e preparar o ambiente para o relaxamento, né? Criar um ritual para marcar o fim do dia e o começo da noite. E aí, às vezes, quando eu falo sobre isso, né, eu já vi muitas críticas na internet falando assim, você vai morrer fazendo rituais, né? E não é assim, o seu bebê ele precisa se desligar. E aí a gente vai contra a natureza. E quanto mais a gente vai contra a natureza, mais sofrimento a gente traz, né? Então, o nosso bebê, o nosso cérebro, tanto do seu bebê quanto o seu, ele precisa de um alerta de que está na hora de relaxar. E ele não troca não é como uma chave liga e desliga, né? Existe um processo para que os hormônios sejam liberados, né? Para que o corpo ele se sinta relaxado. E aí sim, não é para a gente viver nos tempos das cavernas, né? O que eu sempre recomendo para as mães que eu atendo, né? À medida que eu fui atendendo a mais famílias e fui aplicando dentro da minha casa, hoje eu percebo que eu não preciso, por exemplo, deu 6 horas da tarde, eu fechar toda a minha casa. E não é sobre isso. Apagar todas as luzes, ninguém mais faz nada. Mas, assim, o ambiente onde o meu bebê vai estar, eu não preciso deixar extremamente iluminado. Eu posso trocar uma luz branca por uma luz mais avermelhada, um tom mais quente, né? Porque ainda deixa chique a casa da gente. Mas eu faço isso para que o cérebro entenda que está se desligando, né? Que tá chegando o momento de adormecer. Mas eu preciso cozinhar nessa hora e o meu marido tá lá com o bebê. Então, o ambiente que o seu marido tá com o bebê pode ficar com as luzes mais avermelhadas e você na cozinha fecha a porta ou, né, ou deixa ali num momento, num outro momento, a gente vai fazendo rearranjos para ajudar o nosso bebê, que é extremamente instintivo, a entender que a noite está chegando. Eu já preparo o corpo do meu bebê, né? E o que é o evitar os estímulos? Tem muitas famílias que, por exemplo, esperam, trabalham o dia fora, o marido trabalhou o dia fora e ele chega para fazer as compras. E aí a família resolve ir para o mercado 7 horas da noite com o bebê e quer que o bebê durma às 8.
né? 8, 8h30. Mas aí você vai para o mercado com luzes brancas, com muito estímulo visual, muita gente, som alto, e tudo isso vai mostrando ao corpo que não está na hora de dormir. Né? O cérebro vai entendendo, não, ainda existe luz, está na hora de viver. Né? O nosso cérebro, ele é ligado e desligado pela presença ou ausência de luz, né? Então, a gente dorme quando anoitece, quando escurece, e a gente acorda quando tem luz, né? Então, isso é instintivo, isso é biológico, e a gente precisa respeitar intencionalmente essa forma para que o corpo do bebê entenda. E aí o ritual, ele serve para isso, ele serve como passagem para indicar ao corpo, ó, agora a gente está passando por um processo, depois desse processo a gente vai dormir, né? E é um processo relaxante. Por isso que a gente fala dos rituais, de trazer atividades relaxantes, massagem, banho, cantar uma música, carinho. Por isso nós falamos sobre isso. Esse é um dos segredos que, se as famílias não seguem, você não vai ter um sono saudável com o seu filho, né? Eu acredito que todos que estão aqui me ouvindo agora têm um problema de sono, porque eu já ouvi famílias falando, nossa, mas lá em casa a gente está ligado lá à televisão, tá todo mundo à noite, o bebê ele vira e dorme. Esse é o bebê que não se importa. Mas quando a gente tem um problema de sono, a gente precisa se importar com esses detalhes, porque senão as coisas não vão funcionar. O segundo segredo, né, dos pilares da saúde integrativa é a conexão e a alta conexão, né? A transição da noite para o adormecer, ela precisa ser feita com segurança emocional, né? E o que significa segurança emocional? O dormir, o fato de dormir, ele é biológico. Então, nós sentimos sono, a gente dorme. Só que se eu não me sinto segura de alguma forma, em algum nível, eu não consigo dormir. Eu sempre conto a história de quando eu fui dormir a primeira vez na casa do meu marido, que ainda era meu namorado, e eu não conhecia o bairro que ele morava. E estava tendo uma festa na rua, né? E ele falou que era super comum aquilo, um som alto, e eu fiquei muito desesperada. Eu estava com muito sono, mas muito sono mesmo, mas eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. Eu passei a madrugada inteira acordada, mesmo morrendo de sono, né? Porque eu não tinha segurança emocional, eu não sabia o que ia acontecer. E ele dormiu super tranquilo, porque para ele era uma coisa normal, uma coisa previsível, para mim não. Então eu não conseguia dormir. Eu fui dormir, eu acho que já era cerca de 4, 5 horas, porque o meu corpo estava exausto, exausto. No outro dia eu estava acabada, eu dormi de exaustão, porque eu já estava ficando horas e horas, e meu corpo falou, poxa, se ela não descansar, ela vai morrer. E aí ele se desliga, né? E o seu bebê é a mesma coisa. Ai, Thelma, mas eu dou segurança, a gente mora num bairro seguro, a minha casa é excepcional, eu tenho as melhores coisas aqui, mas o seu bebê não sabe, porque a segurança para o bebê não é o mesmo sentido de segurança nosso. Ele não conhece o mundo, ele conhece o quê? O mundo que ele vivia, que era a sua barriga, que era esse contato com você. Então, estar separado de você já é um momento de insegurança. Peraí, por que eu não estou perto da minha mãe? Bebês se sentem seguros perto da mãe. Então, Thelma, você está falando que meu bebê precisa dormir no meu colo, precisa dormir na minha cama? Não é isso. A gente vai construindo essa segurança para o bebê no dia a dia, na intenção que a gente coloca, né? A criança, ela precisa preencher seu tanque emocional antes de dormir. Principalmente para as mães que trabalham fora, né? Você chega em casa, você já chega desesperada porque você tem que dar conta da casa e o seu filho já ficou longe de você, ele precisa desse contato. Todo ser humano precisa de vínculo emocional. Não existe um ser humano que não precise se sentir amado. Não existe, não é natural, né? Algumas pessoas falam, eu vivo bem sozinho, mas nós somos seres sociais, a gente precisa de outras pessoas. E o seu bebê, a única pessoa que ele conhece muito bem é você. Ele mas e o pai? Por que ele não fica no colo do pai? Porque essa relação precisa ser construída.
né? O pai não gestou, o pai não amamentou. E aí o pai ele vai construir com essa criança também essa relação, né? Para que ele sinta confiança nesse adormecer. É por isso que os bebês às vezes não aceitam o colo do pai, por mais que esse pai esteja dando amor para essa criança. Porque existem outras coisas muito importantes ali acontecendo que a gente precisa, que a gente precisa cultivar, né? Criar esses rituais noturnos que vão diferenciar a noite do adormecer, principalmente, tá? Então, o que, que é essa conexão e autoconexão? A conexão é o que a gente gera durante todo o dia, né? Deixar esse nosso filho, ele aproveitar das coisas, ele participar da família, né? Às vezes a gente entende o bebê como um ser à parte, né? Ah, a família, aqui tem a rotina da família, aqui tem a rotina do bebê, e não existe isso, precisa ser uma junção de tudo isso. O bebê, ele precisa se sentir parte da família, ele precisa se sentir enxergado como qualquer outra pessoa ali. E a alta conexão é esse momento de entrega que a gente faz principalmente nos rituais noturnos, que na verdade o que antecede o ritual noturno, né? Antes da gente levar esse bebê para o adormecer, que seria aquele ritual que vai relaxar até o bebê adormecer, a gente vai diferenciar com essa alta conexão, com esse momento de entrega, de olhar para o nosso bebê com intenção de observar o que ele está nos contando sobre o dia dele, mesmo que você tenha passado o dia inteiro com o seu bebê, ele vai te contar no final do dia o que ele está sentindo, como ele está se sentindo nesse processo. Então, a conexão e a alta conexão não podem faltar para que o sono aconteça. E o terceiro pilar é a confiança no adormecer. Para adormecer, a criança precisa estar com sono, conectada e relaxada. Então, sim, ó, o biológico, emocional e o relacional acontecendo aqui. Se você não está com sono, você não dorme. Então, não adianta você fazer tudo certinho, mas não acertar o time do sono do seu bebê. Então, é uma questão de observação. Depois que esse bebê está com sono, ele precisa sentir que as pessoas se importam com ele, que ele faz parte daquele ambiente, que ele não é um peso para aquela família, né? E ele tem que estar relaxado, que é o que os rituais fazem. Então, a gente usa ali o ritmo natural do bebê para encontrar esse time certo para que ele durma. A gente se conecta com esse bebê durante todo o dia, faz um momento de alta conexão no final do dia e a gente relaxa esse bebê para adormecer. E isso aqui também, gente, vale para sonecas, tá? Eu tô falando da noite, porque é o maior período, né, de separação que nós temos entre mãe e filho, né? Que é o tempo que a gente fica dormindo. Mas também vale para a soneca. Então, eu preciso achar o time da soneca, aquele time exato. Eu preciso ter trabalhado a conexão com o meu bebê durante esse dia e eu preciso de um ritual relaxante para que esse bebê se entregue ao sono. Os pais, eles precisam transmitir 3 coisas, tá? É a calma, o conforto e a consistência. A calma é você trazer para o momento de sono que, filho, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que você precisa e eu estou aqui para te ajudar. Esse é o conforto, é empatizar com a criança, entender, eu sei que você está precisando do meu colo agora e eu vou te dar. Quando você sentir que você está preparado para dormir em outra superfície, a gente vai tentar lá também. Você vai entendendo o que o seu bebê está te pedindo naquela hora, né? O bebê que ele não sai do colo de jeito nenhum, ele está mostrando para a mãe que ele tem uma necessidade que não está sendo atendida durante o dia. Eu já peguei casos aqui, por exemplo, da mãe que eles falavam tanto que o bebê tem que ficar no chão para se desenvolver, que a mãe ela se negava a pegar essa criança no colo. E qual era o único horário que essa criança tinha contato com a mãe? Na hora de dormir, porque aí, para dormir, a mãe pegava no colo. Então, ele não queria dormir, ele não queria sair do colo. Se ele dormisse, a mãe colocava ele fora de novo durante o dia e se a criança não tinha colo. Então, a gente começa a entender que é muito mais profundo um problema, né? Um bebê que não sai do colo é muito mais profundo do que simplesmente uma técnica, né? Olha, quando você for transferir o seu bebê do seu colo para a superfície, você coloca o pezinho e depois a cabeça. Ok,
Todas nós que estamos aqui sabemos disso, né? E eu falo isso para as minhas mães, né? Algumas mães realmente não chegam aqui até mim sem saber que dá para fazer isso, que é a forma do bebê não sentir a queda. Existe sim as mães que chegam sem saber essa informação, mas a grande maioria que me segue, que está comigo, já sabe dessa técnica, né? Sabe da técnica, coloca o seu bebê em cima do travesseiro e transfere o travesseiro. A gente procura isso no Google, mas ninguém nos ensina que eu preciso entender por que o meu bebê não sai do colo. É muito mais profundo do que simplesmente uma técnica, né? A criança, ela aprende que dormir não é um perigo, mas um processo seguro e previsível. Eu preciso trazer previsibilidade para o meu bebê, para que ele não seja pego no susto, né? E aí, eu digo até para você, toda vez que eu falo essas coisas que é para o bebê, eu gosto de colocar na nossa vida. Se você tem uma rotina ali de trabalho, tá? Todo dia você acorda, você faz tal coisa, você faz sua higiene, toma teu café, sai para trabalhar, você faz o mesmo caminho, você sabe a hora que você vai chegar lá no teu trabalho. Aí, um dia você está indo e está tendo uma obra naquele caminho. E aí, existem vários caminhos para você ir. E aí você decide pegar um que você nunca foi porque é o mais rápido. Você acha que você vai dirigir por aquele caminho de forma tranquila? Não, porque você não tem previsibilidade do que vai acontecer. Mas a primeira vez que você fez essa rota, você viu que é ok. A segunda vez você viu que você fez aquela rota, viu que tá ok. Na terceira vez você vai tranquila, porque você entendeu que é um momento tranquilo e existe previsibilidade de tudo que vem pela frente. Com o seu bebê e o sono, é a mesma coisa. Não tem diferença nisso. Ele precisa entender que dormir é um momento seguro. E por que eu sempre reforço isso? Na barriga, ele não precisava fazer nada. Ele não tinha, os estímulos eram sempre os mesmos, né? Ele estava lá, se ele quisesse acordar, ele acordava, ele estava sendo alimentado, não precisava trocar fralda, não tinha gente falando, não tinha luzes, a temperatura era sempre a mesma, não ficava nesse calor, frio, não tinha, os ruídos eram sempre os mesmos. Aí quando ele sai, tem um monte de novidade. Então, peraí, ó, isso é assustador. A única coisa que esse bebê conhece é a mãe. É o cheiro da mãe, é o calor da mãe. Então, ele vai se apegar ao quê? Naquela figura de segurança. E aí, essa mãe, com calma, com conforto, ela vai mostrar para esse bebê que é um momento, que o momento de adormecer, ele é tranquilo. E aqui faltou eu falar sobre a consistência. Porque o que acontece? Eu vou lá, a mãe chega e fala, quero desfazer a cama compartilhada. E aí eu vou mostrando para ela como que ela vai fazer isso. A gente ajustou tudo, a rotina tá ok, esse bebê tá ali, ó, tá seguindo tudo certinho. Vamos desfazer a cama compartilhada. Aí a mãe no primeiro dia faz o que eu pedi, no segundo dia ela faz, no terceiro dia o bebê chora. Aí ele chora muito, chora muito, chora muito. Aí essa mãe conforta. No quarto dia, esse bebê, ele nem experimenta, né? Ele já chora de uma vez. Aí o que a mãe faz? Ela volta ao velho hábito. Aí no quinto, por quê? Porque a criança chorou e a gente não pode deixar a criança chorar. Existe, gente, uma diferença muito, muito grande no choro de desamparo e no choro que é acolhido. Porque o nosso cérebro, ele demora alguns dias para ele perceber alguns padrões, né? E quando ele percebe o padrão, o instinto é voltar ao conhecido, sabe a tal da previsibilidade? Então, o instinto é voltar ao conhecido. A criança não sabe falar, mãe, eu não estou gostando disso, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que ele faz? Ele chora. A mãe não sabe lidar com o choro do próprio filho, porque ela não entende o que está acontecendo. E ela entende que ele não está gostando. E, na verdade, ele está aprendendo. E aí entra, né, a falta de consistência. Ou então, aquela mãe que cada dia ela inventa uma coisa diferente para aquele bebê dormir. Isso traz uma insegurança tão grande para esse bebê, uma insegurança tão grande de que, peraí, o que é certo e o que é errado? Então, essa consistência ela é muito importante. E aí, voltando, gente, o choro de desamparo, o choro de abandono é diferente do choro de aprendizagem, do choro acolhido, tá? Não tô falando aqui para vocês, tem que deixar o bebê chorando. Não. Eu tô ensinando novos hábitos, eu tô ensinando meu filho outras coisas. Ele vai, lógico que ele vai reclamar, e eu vou acolher.
Eu vou acolher à medida que eu aguente, que eu suporte aquele choro e que aquele choro não esteja fazendo mal para o meu filho. Mas existe diferença no choro desamparo, que é o treinamento de sono, que é deixar o bebê chorando intencionalmente por alguns segundos, por alguns minutos, do que o choro de reclamação, o choro acolhido e a consistência em fazer uma mudança. Mas isso tudo exige que a mãe esteja preparada para isso e que o bebê também esteja pronto, com rotinas, com rituais, com ritmos bem definidos, né? E aí, o sono é diferente do adormecer, né? Essa diferença, ela vai mudar tudo. Como eu falei, o sono, ele é biológico e o adormecer, ele é emocional, né? Então, o sono, ele acontece, todos nós sentimos sonos. O seu bebê sente o sono, com certeza ele sente, mas o fato dele não conseguir adormecer tem uma relação emocional, né? Então, nós somos seres emocionais. E se a gente considerar apenas o fator biológico, a gente vai partir para a linha de treinamento de sono, né? Porque é o que eu sempre falo, treinamento de sono funciona? Funciona, mas a que custo? A que custo? O sono, ele acontece naturalmente quando não há barreiras que o impeçam, tá? E o que significa isso daqui? Eu tô com sono, mas eu tô no meio de um show de rock. Talvez o sono não vá acontecer porque eu tô tendo um estímulo que não é legal. Eu estou com sono, mas eu estou num local perigoso. Estou numa rodoviária, por exemplo, o ônibus está atrasado. Eu vou dormir ali mesmo estando com sono? Talvez não, né? O adormecer é um processo íntimo da família e ele precisa ser guiado pelos pais com segurança, né? Então, o bebê ele sente sono e os pais, eles conduzem o bebê ao adormecer. Ele não ensina, os pais não ensinam o bebê a dormir, eles conduzem. E o maior desafio não é o bebê dormir, mas fazer com que ele se sinta seguro para se entregar ao sono. E aí que entra o problema aqui, né? O problema não é o bebê precisar de você para dormir. O problema é ele sentir que dormir não é um momento seguro e agradável. E aí a gente volta naquela conversa que eu estava tendo. Thelma, mas eu faço tudo para o meu bebê, ele não dorme. Mas aqui é do ponto de vista do bebê e não nosso. O que é seguro para mim pode não ser seguro para você. E é aqui que vai entrar a diferença, tá? E aqui eu trago para você que você não precisa fazer isso sozinha. E se ao invés de você tentar resolver tudo isso sozinha, você tivesse um espaço seguro para receber apoio e orientação? Agora eu peço licença para vocês para apresentar um projeto que ele já vem acontecendo há muito tempo, mas ele está num formato muito mais bonito agora, muito mais acessível para as mães, e eu queria apresentá-lo para vocês agora, né? Hoje é o meu aniversário, e eu queria entregar um presente para vocês. Mas antes de entregar esse presente, eu queria mostrar todo o esforço que tem por trás de tudo que eu faço aqui, de tudo que eu entrego para vocês, tá? Hoje, oficialmente, eu apresento a Comunidade Raiz, né, que já teve outros nomes, já foi em outros formatos, mas agora a comunidade, ela está com um intuito muito diferente, tá? Porque agora o que eu quero construir realmente é uma rede de mães que entendem que o sono não é treinado. Eu quero uma rede de mães que entendem que o sono ele é emocional também, que ele é relacional e que depende do nosso esforço enquanto adultos responsáveis para que esse sono aconteça. Eu estou cansada, gente, de ouvir, de ver, de ouvir na internet, né? Mães reclamando que o bebê não dorme, e um monte de gente dando soluções mágicas que não existem, tá? E a comunidade raiz, eu trouxe esse símbolo, né? Parece uma meia-lua, né? No sentido do adormecer mesmo. E essas raízes, por quê? São as raízes fortes da família que fazem com que a gente tenha um bebê seguro e que ele se sinta confortável para adormecer. O raiz, ele não significa só a palavra raiz, mas ele tem um significado diferente, porque eu preciso olhar para esses 4 pilares, que é a rotina, o apego, a individualidade e o zelo que a gente vai ter para os nossos bebês para transformar o sono de cada um deles. Né? A comunidade raiz, ela não é um curso, eu não acredito nesse formato de curso,
para resolver problemas de sono. Eu acredito que os cursos, eles podem introduzir a teoria, mas na prática a gente precisa de orientação, né? Isso eu vivi muito, né? Eu fui mãe na época em que os cursos estavam lá no auge, todo mundo só fazia curso, acesso ao profissional era muito, muito caro, exorbitante, era muito distante, né? Mas eu não acredito que o sono, ele se resolva com cursos. Para você aprender a teoria, quando você está lá na gestação, e aí você entender mais ou menos tá ok, mas depois que nasce, a gente precisa dessa orientação. Por isso que a comunidade, ela é um programa de acompanhamento do sono. Ele é baseado na metodologia integrativa. Se você ainda não conhece, eu vou te apresentar agora os 4 pilares que são essenciais para o sono acontecer. Se você está seguindo outra pessoa, se você está vendo um outro profissional falar e ele não está falando desses 4 pilares, tem alguma coisa errada aí, tá? Então, o primeiro pilar é o neurológico, que tem a ver com a maturidade do cérebro do seu bebê e o que ele está pronto para fazer em cada fase, além das características únicas. Aqui entra o quê, gente? Quando a pessoa fala assim, meu bebê de 2 meses dorme 12 horas seguidas. Existem esses bebês? Existem esses bebês. Mas são a maioria? Não. Porque o que a gente espera? O que a ciência mostra sobre o sono? Que lá, por volta dos 2 meses, o bebê faz de 9 a 10 horas de sono noturno. O resto é dividido durante o dia. Né? Ele faz muitas horas de sono, mas ele não faz 12 horas seguidas naturalmente. Existem os bebês? Existem, tá? E também a ver com as características únicas, que eu chamo de temperamentos, né? Se eu não conheço o quanto o meu bebê, ele lidar com aquele sono pelas características que ele nasce, características comportamentais mesmo dele, né, genéticas, coisas dele mesmo, eu não consigo ajustar o sono do meu bebê. A gente tem um pilar físico e fisiológico, né? Eu não consigo ter um sono saudável para um bebê, por exemplo, que tem uma deficiência de ferro. Eu não consigo ter um sono saudável com um bebê que está sofrendo de cólica ou que ele tenha PLV. Eu preciso olhar isso, não é simplesmente eu chegar para a mãe e falar, faz isso, isso, aquilo. Ó, é a rotina do seu bebê que está ruim. Aí a mãe está seguindo rotina e existem coisas ali por trás, né, do corpinho do bebê que não está deixando ele relaxar. E às vezes é um problema físico mesmo. Quantas vezes eu não pego mães falando para mim que o bebê não dorme, que faz rotina, que faz não sei o quê, já seguiu várias coisas e no fundo é que aquele bebê estava com uma dermatite e aquilo coçava e o bebê não conseguia dormir. Então, se o bebê, o estado físico do bebê não está pronto, o corpo não está preparado para dormir bem, o bebê não vai dormir. O outro pilar é o emocional. O sono, como eu falei, ele está ligado às emoções e às experiências que esse bebê vive, a conexão, a alta conexão. Aquilo que eu falei para vocês que é essencial para acontecer. E também o último pilar é o comportamental, que tem a ver, sim, com os hábitos, com as rotinas e com a forma como a família lida com o sono. E esses hábitos não são as associações de sono. Isso eu sempre deixo muito claro, não é a associação de sono que faz o seu bebê acordar. Se o seu bebê acorda, ele só consegue voltar a dormir de alguma forma, eu preciso primeiro entender por que ele está despertando. Ele não está despertando para mamar na madrugada. E isso eu falo para qualquer profissional que fala, tem que desassociar. Antes de eu pensar em associação, eu preciso entender a necessidade. Porque quando eu foco na associação de sono, eu estou olhando o comportamento. Mas todo comportamento ele é engatilhado por uma necessidade. Então, se esse meu bebê, ele faz um ciclo de sono e ele acorda, ele não consegue juntar esses ciclos de sono, alguma coisa está incomodando, alguma necessidade precisa ser suprida. E essa necessidade pode ser neurológica, pode ser física e fisiológica, pode ser emocional, né? E aí, a partir dali, eu vou conduzindo até que esse meu bebê não precise mais acordar, né? Ele não acorde mais, ou quando ele acordar, mesmo que ele tenha uma associação de sono, ele acorda porque fez frio, ficou frio no quarto, ele acordou. E aí ele precisa do peito para mamar. Se não for um problema que incomoda a mãe, que deixe. A gente resolve o frio, a gente não resolve a amamentação. Né? A minha filha, eu sempre falo, eu vou sempre reforçar, a minha filha dormiu a vida inteira mamando e dormia a noite toda. A minha filha dormia a noite toda mesmo, iniciando o sono
noturno mamando. Sim, ela acordava uma vez ou outra e era muito mais fácil induzir o sono no peito e não me incomodava, porque era uma vez ou outra. E aí não me incomodava. Quando passou a me incomodar, eu me sinto na total liberdade de ensinar uma outra linguagem de amor para ela, porque eu sei como fazer da forma certa. Ninguém estava me falando que se ela acordar, entrega no colo do pai e deixa ela chorando no colo do pai. Deixa lá, deixa lá. Não, a gente foi construindo essa conexão para a mudança da associação do sono. E isso é muito importante, porque a maioria das mães que chegam para mim já chegam falando: o meu bebê tem associação de sono com o peito. E não me explica nada. Não me explica nada. Então, na metodologia integrativa, se eu não olhar os quatro pilares, eu não consigo entender a necessidade que esse bebê está passando para essa mãe e está sendo, essa necessidade, ela está aparecendo ali no sono, na dificuldade, no problema de sono desse bebê. E o que a gente consegue, né, através dessa metodologia? Melhorar as sonecas, tá? Então, dentro da metodologia, a gente consegue regular essas sonecas, entender ritmo, criar rituais pertinentes para cada bebê e reduzir ou eliminar os despertares noturnos, dependendo do porquê esse bebê acorda. E por que eu falo reduzir e não só eliminar despertares noturnos? Porque no primeiro ano de vida, ainda existe uma expectativa desse bebê acordar à noite. Não só por fome, por várias outras coisas. E até os 2 anos ainda existe a probabilidade desse bebê acordar para ter alguma necessidade atendida. E a gente precisa aceitar essa realidade. A gente precisa colocar a expectativa certa no serzinho que está dentro da nossa casa. Seu bebê, ele sabe dormir. Você só precisa ajudá-lo a relaxar. E sem treinamento de sono disfarçado de método respeitoso. O que me dói é ouvir algumas famosas que eu conheço o curso, que eu já fiz parte, né? E eu consigo até provar para vocês que realmente eu já comprei o curso dessas famosas aí e falam método respeitoso, mas está tudo lá, baseado no treinamento de sono ou na desassociação do sono. Todos. Eu não encontrei nenhum que não tivesse esse embasamento. Né? O que a gente quer? Entender como o bebê funciona e entender o que vai facilitar esse momento de adormecer, o que vai relaxar. E aí, qual é o método que eu uso dentro da comunidade raiz? Eu tenho os 4 pilares que eu me baseio para fazer a análise, mas eu tenho um método que eu chamo de autonomia 3Rs, né? O primeiro R é o do ritmo, que é biológico e é relacionado à individualidade do bebê, que são as necessidades individuais. Então, aqui sim, entender a hora que esse bebê acorda, entender a hora que esse bebê sente sono, entender a hora que esse bebê sente fome, entender o melhor horário para esse bebê dormir por causa da necessidade, da quantidade de sono noturno que ele precisa. Então, eu preciso fazer essa análise para entender a individualidade de cada bebê. O outro R é a rotina, que é uma sequência de atividades e acontecimentos que se repetem todos os dias, uma ordem, e não tem a ver com rotinas fixas, mas entender como as coisas vão acontecer para gerar previsibilidade para o nosso bebê e ele sim se sentir relaxado, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele, não vai haver surpresas. E os rituais, que são atos com significado que a gente faz com a intenção de indicar que algo importante vai acontecer. Então, o ritual, gente, ele não é simplesmente uma coisa simples de se fazer, dar banho, massagem e dorme. Não é sobre isso. Ele tem que ter significado, ele tem que ter um porquê, ele precisa ser relaxante para o seu bebê, e não para o que a outra pessoa acha, porque a consultora falou que tem que ser assim. A gente tem que entender o que funciona para cada bebê, dentro das características individuais desse bebê. Então, com esses 3 R's, eu tenho previsibilidade e a tão sonhada autonomia que todas nós esperamos. A autonomia, ela não é ensinada, ela é construída com o nosso filho. Como que funciona a comunidade raiz? Primeiro, a família ela vai preencher para mim uma anamnese muito grande. Várias mães falam assim, nossa, é muito grande, né? E cada ponto da anamnese, ela me traz um pedacinho desse quebra-cabeça que é o sono do filho de vocês. E aí eu pego essa anamnese e faço análise de dados,
por exemplo, com dados de rotina de sono, rotina de alimentação, né? Então, eu pego todas essas informações e eu vou juntando esse quebra-cabeça. Depois dessa análise, a gente faz um encontro online e a gente dispara uma semana que eu chamo de semana teste. Então, eu faço uma proposta, a gente alinha o que funciona, o que não funciona para a realidade da família, e aí a família vai seguir essa semana me pontuando todos os dias do que está acontecendo, de como foi, quais foram as dificuldades, e eu vou ajudando à medida que vai passando essa semana teste, mas essa semana é uma semana de consistência, né? Então é uma semana que eu falo para a família não sair da rotina, né? Se tiver uma viagem, por exemplo, prevista, a gente adia, né, para começar depois. Então, a gente vai fazendo esses ajustes com um plano de sono personalizado. Então, vai ser para o seu bebê. Não é uma regra para todo bebê que chega. Ó, vai acordar tal hora? Não, é com as características do seu bebê. E depois dessa semana teste, a gente faz um outro alinhamento, deu certo ou não, a gente ajusta o que precisa ser ajustado. Eu te entrego um relatório de atendimento completo, com toda a metodologia resumida, com todas as informações que são importantes para o sono do seu bebê, e a gente faz um acompanhamento por 5 semanas. E por que são 6 semanas de acompanhamento? Porque existem estudos que explicam que novos hábitos, né? Porque provavelmente a gente vai transformar a rotina do seu bebê, vai transformar tudo que você já viveu com o teu bebê. Então, novos hábitos, eles levam de 2 a 6 semanas para serem instaurados no cérebro de qualquer ser humano. Então, eu gosto de usar essa margem, né, para mais de 6 semanas, para entender que a mãe está repetindo, né? A família está repetindo os passos que eu estou indicando, vão ter os resultados que precisam, porque aquele cérebro vai se acostumar com aquilo e ele vai sempre saber para onde voltar. E aí, dentro da comunidade raiz, eu tenho alguns planos de acesso, dependendo do plano, a mãe pode solicitar quantas semanas testes ela quiser. Por quê? A gente fez 6 semanas com esse bebê. Vamos supor que é um bebê de 4 meses. Então, no final da 6ª semana, ele vai estar com 5 meses e meio. Quando vai chegando perto dos 6 meses, esse bebê ele tem uma outra modificação ali que acontece com ele, que a gente sabe, que é perto da introdução alimentar, e a mãe perde a mão. Thelma, não estou conseguindo ajustar a rotina nas 2 últimas semanas. A gente estava indo bem e alguma coisa desajustou. A gente segue para mais uma semana teste. Porque dentro da comunidade, o meu intuito é não te deixar sozinha, é não fazer uma consultoria única e nunca mais olhar para você. O meu intuito é acompanhar o crescimento do seu bebê e te mostrar todas as fases que o seu bebê vai passar. Por quê? Tem bebês, quem aí já passou por isso também? Bebês que dormiam a noite toda, quando tinham 4, 5 meses, aí depois do 6º mês desandou tudo. Né? Então, existem muitos casos que acontecem. Então, o intuito da comunidade é a gente criar esse vínculo, essa orientação, para que você nunca mais precise ficar recorrendo a post de Instagram, ficar mandando perguntas e caixinhas. Eu sempre falo que eu quero eliminar é que todo mundo que tem acesso a mim não precise mais acessar a caixinha de Instagram de nenhum perfil para perguntar as dúvidas, que a mãe saiba aonde recorrer com essa informação. E além de tudo isso, né, além de todo esse acompanhamento, aqui tá a mentoria, gente, desculpa, não troquei o nome, mas é Comunidade Raiz. O que você tem acesso? Aos vídeos gravados com a metodologia, são vídeos muito rápidos, né, explicando como funciona cada um dos 3 pilares, né, da rotina, do ritmo e dos rituais. Vídeos pílulas sobre problemas comuns no processo de educação do sono, por exemplo, a dificuldade que a mãe tem de tirar o bebê do colo, os motivos de despertares noturnos. Então, existe ali como se fosse uma biblioteca de solução. Ah, meu bebê começou a fazer transição de soneca, como que eu vou agir nesse ponto? Então, existem vídeos muito rápidos, como se fosse uma biblioteca de solução mesmo. Vídeos sobre temas de maternidade, para além do sono, eu acho que é uma conversa, por isso eu falei que eu queria uma comunidade, que a gente se abraçasse,
com as dificuldades que a maternidade traz, porque não é só o sono é um dos pontos, mas existem outras coisas que vão acontecendo e que podem mexer um pouco com a gente, e aí o que eu quero é trazer esse conforto e mostrar que todo mundo está no mesmo barco e que a gente pode contar uma com a outra. É isso que eu quero construir. Além do acesso por 2 anos à plataforma com a metodologia gravada. Mesmo que você escolha um plano rápido, que acabe em menos de 2 anos, você ainda vai ter acesso a todo o meu conhecimento, a tudo que eu aplico, a tudo que você vivenciou comigo, né, no período que vocês estiverem, o período que a mãe está comigo, ela ainda vai conseguir ter acesso por 2 anos. Quer dizer, durante toda essa primeira infância dos seus filhos. E é isso que eu queria apresentar para vocês antes de entregar o presente que eu prometi. E aí eu vou parar a gravação aqui, parar a apresentação e parar a gravação.